logo depois iniciar a nossa atividade. Então vamos acerenando um pouco a nossa mente, buscando o recolhimento, a união. Por este momento em nossa existência, o reencontro com a doutrina espírita, com os amigos, o acolhimento dos benfeitores espirituais, pela possibilidade que nos dá de conduzir a nossa existência sob a luz do entendimento da doutrina espírita. Nos reunimos na tarde de hoje em busca de esclarecimentos, de consolo e dos teus ensinamentos. E por isso te rogamos que nos envolva em serenidade, em harmonia, para que o equilíbrio da nossa mente nos possibilite a renovação íntima para uma nova proposta de conduta moral para a nossa existência. Agradecidos, te rogamos, Senhor Jesus, que nos envolva em paz e amor, hoje e sempre. Que assim seja. Para o seminário da tarde de hoje, Perturbações Espirituais, temos a alegria de ter aqui conosco Gerson Luiz Tavares, conhecido de todos nós do movimento espírita, trabalhador do Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo. Gerson, que já foi também presidente da Federação Espírita Catarinense, que vai nos trazer no seminário de hoje, como falamos, o tema Perturbações Espirituais. Possamos ter momentos de fraternidade e reflexões conduzidos pela fala do Gerson. Gerson. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossa saudação amiga com votos de paz. Para nós é uma alegria renovada de convivermos, compartilharmos desses instantes tão significativos quando nos posicionamos em torno da mensagem, da proposta, da orientação, da advertência espírita que se sustenta no Evangelho de Jesus. Numa linguagem que nos alcança a mente e o coração, tendo como objetivo nossa vivência enquanto transitarmos na Terra, da melhor maneira, proporcionando-nos lucidez, consciência que se desperta para o sentido da vida, nossa origem, nossa destinação, as razões pelas quais nos encontramos na Terra. Esse encontro, que tem por título Perturbações Espirituais, é bem oportuno. Está identificado com o momento presente no qual a Terra e todos nós, individual e coletivamente, transitamos. Nós, neste primeiro momento, desenvolveremos a nossa fala até 16 horas, quando teremos um intervalo, voltando no encontro para seguirmos até as 18. Nós recordamos no Livro dos Espíritos a questão de número 459. Neste item, o codificador, Allan Kardec, ele indaga aos imortais sobre a possibilidade que os espíritos têm de influenciar nossos pensamentos e nossos atos. E os espíritos respondem afirmativamente. Sim,
e acrescentam: de ordinário são eles que vos dirigem. Essa questão os espíritos destacam e a partir dela ampliam nosso conhecimento sobre o que Allan Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, ele trabalha considerando 2 tipos de comunicações. Então, na introdução do livro dos Espíritos, o codificador fala que nós vivemos 2 tipos de comunicações. As comunicações ostensivas. Na comunicação ostensiva, que se estabelece através da mediunidade ou das mediunidades conhecidas. São ostensivos porque bem caracterizadas pela psicografia, a psicofonia, quando elas se caracterizam com uma comunicação, por isso ostensiva. Mas o codificador diz que é outro tipo de comunicação, que ele denomina comunicação oculta. Oculta, diferente da ostensiva, não existe nenhum movimento que caracterize que está acontecendo uma comunicação. Oculta, porque até a própria pessoa que está fazendo parte desse processo se dá conta de que a comunicação está acontecendo. E o codificador ensina que a comunicação ou as comunicações ocultas, elas se realizam por meio das inspirações. As inspirações, todos nós as experimentamos. A comunicação ostensiva, nem todos. Quando nós vamos estudar no livro dos médiuns, a mediunidade, o conceito de mediunidade, quando Allan Kardec diz que toda forma, mais ou menos, de percepção da presença dos espíritos, é por isso mediunidade. Mas a mediunidade será chamada, será caracterizada, quando essa comunicação ela se dá de forma mais caracterizada e depende da organização. Ou seja, no sentido das inspirações, todos somos médiuns. No que diz respeito à comunicação oculta, diríamos, todos somos médiuns, porque as 7 bilhões, as milhões de criaturas na Terra, os espíritos encarnados, todos nós viveremos a experiência, sem nos darmos conta das comunicações ocultas. Porque as inspirações, em todas as pessoas na Terra acontecem. As comunicações ostensivas, somente quando a pessoa é portadora de mediunidade bem caracterizada. Nesse aspecto, nem todos somos médiuns. Então, todos vivemos a experiência da comunicação oculta. Todos somos inspirados. Neste item 459, os espíritos reforçam: de ordinário são eles, os espíritos, que nos dirigem. Esse item eu considero um ensino-advertência. Ensino porque faz uma revelação de que os espíritos, eles influenciam nos pensamentos e nos atos. Advertência porque nos remete a uma advertência de Jesus: vigiai e orai, porquanto, por meio desta vigilância, desta lucidez, da consciência desta realidade e do processo de autoconhecimento, o indivíduo saiba trabalhar essas influenciações em favor do próprio progresso. Quando o indivíduo se posiciona de tal modo, com a mente e com o jeito de ser, para que as influenciações sejam dos bons espíritos. Advertência para que tenhamos a lucidez e a compreensão de que a sintonia com os espíritos inferiores é uma realidade. Quem definirá a qualidade das inspirações somos nós. Esse é o ensino-advertência.
para que as inspirações sejam trabalhadas no sentido do nosso próprio progresso, na sintonia com os bons espíritos. E quando a sintonia com os espíritos inferiores se derem, isso é responsabilidade nossa. Porquanto os espíritos bons só para o bem inspiram, os inferiores conforme as suas inclinações negativas. E nós nos sintonizamos com os espíritos com os quais entramos na mesma frequência mental, moral, quando temos afinidade. A partir destes itens 459 e da introdução do Livro dos Espíritos, nós temos as condições de entender sobre o que sustenta perturbações espirituais, que é o título de uma das obras recentes do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco. Perturbações espirituais, Manuel Filomeno de Miranda trabalha no sentido ciclópico, planetário, e especialmente voltado para o movimento espírita, voltado para o espírita. Então, são reflexões que valem para o planeta, mas especialmente para nós, os espíritas, por causa das inspirações. De ordinário, são eles que vos dirigem. Com que nível de espiritualidade nós nos encontramos sintonizados? Com qual faixa mental, moral, espiritual nós estamos em sintonia? Estamos na mesma frequência? São questões que precisamos estabelecer para nós mesmos, desta dinâmica de autoconhecimento, de consciência que se desperta e se orienta para o progresso. Uma vez, numa das nossas leituras de uma das obras de Chico Xavier, a Teoria Espiritual do Espírito Emmanuel, recordo-me que o Espírito diz o seguinte: o exército dos espíritos inimigos do Espiritismo estão se reorganizando. Há um bom tempo atrás, eu li isto escrito pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. O exército, veja, a palavra que ele utilizou, exército para dar essa dimensão de uma ação coletiva, ampla, estão se reorganizando. Ou seja, já era organizado, agora estavam reformulando forças, se reorganizando, reformulando estratégias, reorganizando, reformulando métodos para combater o movimento espírita, atualizando os métodos, adotando novas tecnologias para avançar contra o movimento espírita. Eu tive a honra e a alegria de participar de 9 conselhos federativos nacional na FEB, Federação Espírita Brasileira, em Brasília. 6 anos na condição de assessor da presidência, porque nesse Conselho Federativo Nacional, cada estado membro do Brasil tem o presidente da federativa estadual, um assento do Conselho Federativo Nacional, para ali debater o movimento, estabelecer programações, etc. Então, o presidente era o representante do Estado e poderia estar acompanhado de assessores. E eu sempre me inscrevi como assessor, enquanto podia, como diretor do departamento doutrinário por 6 anos que fui na FEC, e me apresentava como assessor, pagava minha passagem, a FEC nunca gastou um centavo comigo nos meus movimentos, sempre que precisava de passagem e até de hospedagem, sempre paguei do próprio bolso, como diretor e como presidente. Então, por 6 anos como diretor, assessor de presidência, e por 3 anos como presidente, quando estivemos à frente da Federação Espírita Catarinense. E em todos esses encontros, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, sempre
estiveram presentes, como se encontram ainda. E Bezerra de Menezes sempre se manifestou psicofonicamente, o Divaldo Franco, para os representantes dos estados, sempre numa orientação, sempre propondo algo voltado para o movimento espírita. Então era sempre bem pontual, sempre muito oportuno. Bezerra de Menezes, não precisa nem fazer essas considerações. E teve um ano específico que Divaldo, quando lhe foi dada a palavra, porque primeiro ele tinha a fala dele e depois Bezerra se manifestava psicofonicamente. Então, ele disse, enquanto se estava preparando para participar da reunião, alguns espíritos se apresentaram para ele, um ex-presidente da FEB e tal, mas teve uma visita de um espírito que se apresentou como um dos líderes das trevas, dos líderes de um movimento contrário ao espiritismo. E falou que estava sendo passado o bastão dos padres para os rabinos da organização espiritual, aqueles que se colocavam contra o movimento espírita. E disseram ainda, alertaram, que até ali nós, no movimento espírita, de alguma forma soubemos sair muito bem, porque nós tínhamos vínculos com a igreja de reencarnações passadas, então tínhamos saído muito bem, relativamente bem. Mas agora o bastão estava sendo transferido para os rabinos, e eles seriam muito mais cruéis. Então, é o movimento do rabinácio, da organização espiritual, que passou a encabeçar um movimento de reorganização contrário ao movimento espírita. Manuel Filomeno de Miranda, inclusive, cita na sua obra que um dos grupos é o grupo dos rabinos. Então, essa reorganização que estava se estabelecendo. Em seguida, Bezerra de Menezes, espírito, psicofonicamente, se manifesta através do médium e confirma esse movimento de reorganização e alertou a todos nós que no movimento espírita nós viveríamos as experiências importantes, todos os espíritas trabalhadores, todos nós, no ambiente doméstico, no ambiente profissional, na nossa realidade econômica, financeira, no binômio saúde e doença, na casa espírita, os abalos no grupo da casa espírita. Enfim, todas as técnicas, todos os métodos possíveis, a espiritualidade contrária ao movimento, inimigo do progresso, iria empreender no sentido de inviabilizar o crescimento do espiritismo na Terra, atacando o movimento espírita, atacando individual e coletivamente os espíritas. Então, Bezerra de Menezes alerta para que estivéssemos atentos e trabalhássemos unidos, trabalhássemos coesos e voltados ao valor da transformação moral, porque seria esse o meio pelo qual nós não entraríamos em sintonia na faixa mental desses agressores, desses inimigos do progresso, inimigos do espiritismo, sem que sejamos inimigos deles, e entrássemos na faixa mental, na sintonia com os espíritos que também se reorganizam em favor do movimento, fazendo com que tenhamos a lucidez, a consciência de que depende individualmente e coletivamente de nós todo o empreendimento do movimento espírita para atingir seu real objetivo. Então nós vivemos um período de transição. Isso já está no senso comum do meio espírita. Sempre estamos nos referindo à transição planetária. Quando estamos saindo de uma faixa que Allan Kardec denomina de um mundo de provas e expiações, para alcançarmos um outro nível, uma outra faixa psíquica,
que o codificador denomina de regeneração. É um outro modelo de vida social, é um outro jeito de ser coletivo, é um outro mundo, do mesmo planeta, mas um outro mundo. Um mundo de regeneração. Esse período de transição de uma realidade psíquica, de provas e expiações, para o de regeneração, esse processo de transição já se iniciou. Se iniciou há um longo tempo. E nesse período de transição, foram abertas as portas do mundo espiritual para que alguns grupos de espíritos que se encontraram retidos no mundo espiritual inferior, como genocidas, alguns bárbaros, criminosos de toda estirpe, fanáticos religiosos, inimigos do progresso, tenham a oportunidade de reencarnar. Bem esse período de transição planetária, desde meados do século XX, estão reencarnando em grupos de espíritos desse nível. Também espíritos comprometidos com a administração pública, que hoje está tão em pauta no nosso país, com a administração pública que foram criminosos, dilapidaram dinheiro, cometeram crime lesa sociedade, tendo como última oportunidade na Terra para se recuperarem, enquanto para aqueles ainda há tempo. Então, a reencarnação de inúmeros espíritos desse nível, saindo das regiões inferiores da espiritualidade, reencarnando. Ao mesmo tempo, na paisagem da dimensão espiritual, permanecem outros tantos grupos, também de comportamento de fanatismo religioso, também marcados pelo ódio, e aqueles inimigos de Jesus, os inimigos do progresso, e também inimigos do espiritismo, porque todo inimigo de Jesus será naturalmente inimigo do espiritismo. Então, esses espíritos se organizam de forma muito inteligente, estabelecendo estratégias adrede estabelecidas para se infiltrarem no nosso movimento, na nossa vida particular, para que, de alguma forma, nos inviabilize. E inviabilize instituições espíritas. Então, esse alerta que Manuel Filomeno de Miranda traz nessa obra tem um alvo bem especial, que somos todos nós, espíritas. No item 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, na letra A deste item, porque no item 621, caput, os Espíritos dizem a Allan Kardec que as leis de Deus estão inscritas na consciência. E Allan Kardec, é óbvio, era um pensador. Ele perguntou se as leis de Deus, as leis morais, estão escritas na consciência, por que os reveladores, os missionários reveladores, por que as revelações, por que Jesus, por que a doutrina espírita, se as leis de Deus estão escritas em nós? E os Espíritos então afirmaram, porque o homem a esquecera e a desprezara. E isso nós vamos encontrar na rotina do nosso cotidiano. Pessoas esquecendo e desprezando verdades. Toda hora estamos fazendo isso. Ninguém mais pode pretextar a ignorância sobre a verdade do prejuízo que o cigarro faz. Ninguém mais pode. Quantos fumam? Se despreza e se esquece. Deixa de lado, abandona uma verdade que está já muito bem consistente pela experiência e pelas pesquisas científicas, o prejuízo que o cigarro faz. Até mesmo médicos fumam, então é uma verdade que se esquece e que se despreza, por causa de um prazer, por causa das sensações. Nós sabemos, e as informações estão robustas, de fácil acesso, a respeito
de nossa alimentação. A qualidade da alimentação, o que faz bem, o que não faz bem, etc. E quantos de nós ainda nos alimentamos muito mal? E pretexto à ignorância, não temos mais esse direito. Então nós sabemos dessas verdades e desprezamos e esquecemos. Essas verdades que estão aqui no contato imediato. E outras tantas verdades. Imagine as leis de Deus que estão escritas na consciência e uma consciência de sono. Uma consciência que ainda dorme para a realidade da vida. A consciência que ainda se acomoda nas sensações grosseiras do corpo biológico, dos interesses imediatistas. Esse item 459 do Livro dos Espíritos, porque este alerta do livro de Emmanuel Filomeno de Miranda é para nós, especialmente, nós temos esquecido e desprezado. Dá a impressão que não somos influenciados, não somos seres influenciáveis. Dá a impressão que nós nos encontramos em um compartimento estanque na Terra. Mais nada, nós estamos blindados. De nada sai, nada entra. Dá a impressão que os espíritos vivenciam que um dos espíritos é outro compartimento estanque. Nós estamos ilhados na Terra, os espíritos desencarnados estanques na dimensão espiritual. Então nós esquecemos e desprezamos também essa verdade da interferência, das influências dos espíritos em nós. Nos esquecemos até das boas influenciações, quando nos deixamos nos desesperar, nos revoltar diante dos acontecimentos existenciais, como se estivéssemos absolutamente abandonados, como se estivéssemos totalmente desamparados. Esquecemos do anjo de guarda, dos espíritos amigos, dos benfeitores, e baixamos o padrão mental, entregando-nos ao pessimismo, à desesperança, aos medos. Então, temos esquecido os benefícios das boas influenciações e não nos damos conta de que vivemos o perigo, porque enquanto imperfeitos, nós vivemos o perigo da delinquência. Emmanuel, espírito, através de Chico Xavier, disse: enquanto imperfeitos, somos delinquentes em potencial. Então nós vivemos o perigo, porque ainda imperfeitos, de sermos autores de delinquências. E a delinquência não é só aquilo que está capitulado no Código Penal. A delinquência moral, a delinquência da mentira, a delinquência da luxúria, delinquências morais. E nós temos o perigo, por causa da imperfeição, de entrar na faixa mental dos espíritos inferiores. É um perigo por causa das imperfeições. Quando atingirmos uma certa maturidade psicológica, uma certa maturidade espiritual, nós estaremos infensos a essas interferências, porque já alcançaremos uma autonomia mental, e então a mente já vivenciará o estágio que estará acima dos espíritos inferiores. Mas até lá, até conquistarmos essa autonomia, até lá, enquanto ainda precisarmos de anjo de guarda, até lá, nós precisamos seguir a orientação de Jesus. Vigiai e orai. E seguir a orientação socrática, e que hoje adotamos filosoficamente e psicologicamente para nossas vidas como uma realidade inconfundível do autoconhecimento. Porque somente o autoconhecimento nos proporcionará essa capacidade de verificar, perceber, desde a nascente do pensamento, a nascente das intenções, a nascente da vontade, nossos movimentos. Para então identificarmos com que nível de espiritualidade eu estou entrando em frequência, eu estou em sintonia. Nós vivemos esse período de transição planetária. Nós espíritas estamos neste curso. O que equivale a dizer, as instituições humanas estão neste curso. Tudo que
se encontra acontecendo no nosso mundo, nossa sociedade, tudo em grau superlativo. Pode perceber, tudo em grau superlativo. A violência chegou a níveis superlativos, a corrupção a níveis superlativos, todos os acontecimentos criminosos a nível superlativo. Hoje a Organização Mundial de Saúde alerta para a pandemia da depressão, da ansiedade. Ainda hoje pela manhã, cedo, o noticiário falava que no Brasil aumentou de forma impressionante o problema da sífilis, que já é uma epidemia. Quando era considerado erradicado, a sífilis voltou. Doença sexualmente transmissível. As autoridades mundiais de saúde preocupam-se com a superbactéria e o surgimento de vírus que renovam os seus recursos de capacidade de enfrentamento. E então, tudo isso por causa das condições morais da humanidade. Já adiante eles falam de atmosfera e psicosfera. A atmosfera, com a qual nos preocupamos muito quanto à sua limpidez, quando especialmente os grandes centros que têm o ar poluído, os problemas decorrentes, todas as tratativas internacionais para a despoluição, para a diminuição de toda a violência tóxica que se produz por todos os meios, pelas indústrias, por vários elementos químicos, pelos próprios automóveis, etc. A poluição das águas. Então nós estamos atentos à poluição do ar, das águas, dos rios, mares. E Jorge chama a atenção também para a poluição da psicosfera. Ou seja, essa atmosfera psíquica que cada um individualmente carrega, porque cada um constrói a sua própria atmosfera, a psicosfera, e coletivamente temos a psicosfera coletiva. Então, dá graças a essa psicosfera coletiva que os vírus criam e se recriam, as bactérias. Por isso a medicina sempre encontra o desafio, erradica-se um vírus, descobre-se uma vacina para um e surge outro. Que ambiente favorece? Buscam como se deve ser, através de um comportamento de higiene, através de um mosquito, ali, acolá, mas a base, o que oferece aporte, o que oferece condições para o surgimento destes micro-organismos nocivos é a psicosfera coletiva. Quando esse caldo denso das vibrações de uma sociedade, ainda atormentada de pessimismo, ainda perturbada de comportamento materialista, embora seja o indivíduo religioso, materialista, hedonista, ainda arrogante, egoísta, orgulhoso, produz esse caldo de uma atmosfera psíquica densa, favorecendo vírus e bactérias. Há um livro recente, A Morte de Deus na Cultura, esse é o título. A Morte de Deus na Cultura, escrita pelo filósofo e crítico cultural britânico Terry Eggleston. Quando ele apresentou esse título, A Morte de Deus na Cultura, ele está fazendo uma proposta materialista. Não é na mesma linha de Nietzsche, quando escreveu Assim Falava Zaratustra, personagem que saía anunciando a morte de Deus. Não é uma perspectiva materialista. Ele trabalha o tema a morte de Deus na cultura, por isso ele destaca na cultura, para dizer que nós fomos matando, assassinando Deus ao longo do tempo. Porque via pelo materialismo, pelo hedonismo, fomos nos distanciando de Deus. Embora frequentemos as nossas igrejas,
em variada denominação, embora frequentemos os centros espíritas, temos assassinado Deus. Porque falamos de Deus, falamos de espiritualidade e imortalidade da alma, falamos de reencarnação, de lei de causa e efeito, e continuamos a nos desesperar diante de uma expiação. Continuamos revoltados diante de uma agonia, de um problema, de uma dificuldade, de um sofrimento. Continuamos impactados e desesperados quando alguém querido morre. Não desencarna, morre. Então, temos assassinado Deus. Ele tem razão. Trazendo as suas reflexões para nós, ele tem razão. Temos assassinado Deus pela via da hipocrisia. Porque falamos que cremos em Deus, mas nos distanciamos dele. Falamos de espíritos e ficamos ainda à procura de fenômenos pelos quais eles se materializam. Queremos ainda fenômenos. André Luiz, numa das obras da psicografia de Chico Xavier, ele participou de uma atividade na dimensão espiritual, numa casa espírita, e todos os espíritas estavam ansiosos pelo fenômeno de materialização de espíritos. Daí um orientador de André Luiz disse: eles querem que nós nos materializemos, e nós à espera que eles se espiritualizem. Então, pela hipocrisia, pelos nossos medos, pelo comportamento ainda de viés materialista, pela conduta ainda de orientação hedonista, de forma cultural temos matado Deus, nos distanciando dele e nos apegando à matéria. Na introdução ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz: nós, enquanto encarnados, temos duas naturezas. A natureza material pelo corpo, a natureza animal pelo corpo. Por causa dos instintos, os hormônios específicos para a organização biológica. Então, pela natureza animal. Nós, como seres vivos, nós somos animais. Nós somos hominais por causa do espírito. Mas o corpo, ele é animal. Ele é animal. Então, pelo corpo, nós temos a natureza animal. Pelo espírito, a natureza espiritual. O que predomina? O que predomina? Joana de Ângeles, espírita, através de Valdo Franco, em certo momento ela diz: nós precisamos nos tornar seres mais psíquicos do que físicos, mais pela natureza espiritual do que pela natureza animal. E nós verificamos a natureza animal a todo instante. Todo instante. Quando tem um congestionamento em Florianópolis, que não é incomum, mas tem vezes que o congestionamento não é pela densidade de automóveis, pelo momento de pique, às vezes porque aconteceu algum acidente. Então, eles começam a passar bem devagar para ver o acidente. Esse anseio de olhar o acidente, porque nós gostamos de quê? De filme de terror, de tensão, gostamos de sangue. É a natureza animal. É a natureza animal. Eu ainda adolescente, por causa do conhecimento espírita, eu me recordo que eu me dispus a exercitar isso, a não ficar atraído pela desgraça. Veja os telejornais. Quando cai um avião e não morreu ninguém, eu fico até triste. Agora tem um acidente, é fantástico. Quando tem uma tragédia, eles ficam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E na medida que vai aumentando o número de mortos, é melhor ainda. Por quê? Porque isso dá ibope. Isso prende a atenção da massa que ainda vive a natureza animal. Então eu estava no ônibus e o ônibus começou a andar bem devagar, porque formou-se fila e todos os passageiros voltaram para esse lado, onde eu estava sentado, bem na janela, por causa do acidente. Quando eu percebi que se tratava de acidente, tinha corpos estirados, eu disse: eu não vou olhar. Foi difícil. Eu vou manter-me reto, impávido,
Como tempo, para não me sentir atraído, treinar a falta de interesse pela desgraça. A falta de interesse pela desgraça. Então todo mundo fez. Daí eu vejo, eu comecei a olhar para as pessoas e a filosofar. Como nós somos. Não eles, nós. Como nós somos. Ainda voltado mais para a natureza animal. É de surpreender, portanto, a situação depois da desencarnação? De tanto desesperados no mundo dos espíritos? É de surpreender? Porque o espírito desencarna e o que leva de espiritualidade? Leva mais da materialidade. Leva o condicionamento na mente leva os condicionamentos animais, os condicionamentos sociais, os condicionamentos do corpo. Por isso, no livro Nosso Lar, André Luiz, ele diz, já tinha se dado conta de que não fazia mais parte dentre os encarnados. Já havia se dado conta. Bem, eu não estou mais na Terra. Não entendia exatamente o que estava acontecendo. Mas já sabia que não estava mais dentre os encarnados. Nada obstante, as roupas, elas puíram, elas se rasgaram com o tempo, as roupas. Nada obstante, as necessidades fisiológicas permaneciam. Percebe? Nada obstante, frio, fome, sede acompanhavam. Percebe? Tudo que era do corpo permanecia, que é a ação da mente cristalizada nas sensações do corpo. Ele era um espírito desencarnado, mas com a mente mais voltada para a matéria do que para a espiritualidade. Ele só começou a se deslindar, se desvincular mentalmente dessas sensações, porque a mente reproduz no perispírito. O perispírito, sabemos, uma das propriedades do perispírito é a sua constituição plástica. Ou seja, ele se amolda com rapidez à dinâmica da mente. A dinâmica da mente naquele período de André Luiz era voltada para a matéria. Então as necessidades fisiológicas inalteradas, porque a mente plasmava no perispírito essas necessidades. O perispírito não tem os órgãos do corpo biológico, mas a mente imaginava que sim, ainda mantinha a mesma dinâmica como se tivesse. E então mandava para o perispírito o comando que era para o corpo. E como o perispírito é plástico, ele se amolda à atividade mental. As roupas que ele mantinha eram as roupas de quando desencarnou, e eram os trajes produzidos também pela mente. Também pela mente, que era uma expansão do perispírito. Pela mente. Por isso, quando a gente sonha com roupa. É a mente que se veste no corpo. E quando nós sonhamos desnudos, a gente fica apavorado do sonho, porque é um conflito que nos desnudou. Mas é para que estejamos cobertos. A atividade da mente. E a roupa se rasgou, se destruiu com o tempo, porque na Terra era assim que aconteceria naquelas circunstâncias. No ambiente hostil, com o passar do tempo, sem os cuidados. Os cabelos, ele dizia, pelo medo, pelo pavor, pelo que vivia, estavam eriçados, como nós, apavorados, eriçados. Percebam? Todas as sensações fisiológicas reproduzidas no perispírito pela atividade mental. Por quê? Porque quando encarnados, essa natureza animal predomina. Desencarnados, ela repercute, permanece na mente, pela postura, como se tivesse encarnado, e reproduz no perispírito. Por essa razão, quem atua em reuniões mediúnicas sabe que quando atendemos espíritos que desencarnaram em um acidente de carro, por exemplo, eles se veem sem os braços, se houve uma amputação, se veem sangrando, sentindo dores, sentindo frio, sentindo fome, porque é tudo reprodução da mente. Continuam com as hemorragias, continuam com os vomitórios, etc. As dores no peito, se morreu da parada cardíaca, de uma dor superlativa, no mundo dos espíritos permanecerá. Se não tinha visão, se era um espírito que ainda era encastulado nas experiências do corpo,
ainda não liberto das impressões do corpo, se verá ainda sem chegar na terra, no mundo espiritual, sem falar, porque a reprodução no perispírito daquilo com o qual ele está acostumado, condicionado, é preciso se libertar da matéria. Por isso, Manuel Filomeno de Miranda diz que morrer é a fase mais simples do processo. É mais simples. Depois vem a desencarnação. E depois é que vem a libertação. A libertação é a lei da desencarnação. Porque desencarnados são todos aqueles que passam pela morte biológica. Agora, libertos, quantos? Somente aqueles que se desimpregnaram de toda a matéria mental. E o Brau tem esse objetivo de nos limpar da matéria mental. Todos nós passaremos pelo umbral. Umbral, todos nós, para entrar aqui, passamos pelo umbral. Vamos sair, vamos passar pelo umbral, porque ali é aquela porta. Umbral. Então, todos nós, para seguir com o mundo dos espíritos, passaremos pelo umbral. Quanto tempo e com que dimensão, isso vai depender das nossas qualidades espirituais. Tem nós poderemos passar pelo umbral sem nos darmos conta disso. Quando a gente desperta, já temos transitado, ultrapassado as fronteiras do umbral, e nos encontramos em situação adequada às nossas possibilidades evolutivas. Enquanto aqueles passam e ficam durante o tempo que necessitam, até que ou reencarnam, ou então são dali resgatados, como aconteceu com André Luiz, para uma nova dinâmica no mundo espiritual. Então, quando encarnados, temos duas naturezas. A proposta espírita é, como é a de Jesus, como é a de toda religião, que é o de conscientemente ampliarmos, desenvolvermos essa nossa natureza espiritual. Pela atividade da mente, os sentimentos, das emoções, estimuladas pelo conhecimento. Aí vem a extraordinária, eu diria, a fascinante contribuição do Espiritismo. O estímulo pelo conhecimento. Não tem nenhuma religião, nenhuma ciência, nenhuma filosofia tão completa. Ao longo dessas décadas de estudo da doutrina espírita, eu comecei a estudar Espiritismo antes de ser alfabetizado. Ao longo destes tempos de estudo da doutrina e de vivência, o Espiritismo a cada dia, minha força de expressão, me fascina. Quando o indivíduo estuda um tanto de ciência, fica impactado como o Espiritismo vai além. Quando estuda psicologia, como a psicologia vai para, o Espiritismo segue. A filosofia, seja por onde for, qual a estrada, qual o caminho pelo qual a gente vai transitar das extraordinárias produções de saberes na Terra, porque vivemos dias gloriosos. Esse é um título de umas obras de Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, quando ela destaca as grandes conquistas da ciência, da tecnologia, das possibilidades da civilização na Terra. Diante desses dias gloriosos, que são fantásticos, muitos falam, está tão difícil a Terra, é muito ruim. Eu digo, não, é fascinante, porque nunca tivemos tantos saberes como hoje. E nunca tivemos tanta oportunidade de fazer o bem, de crescer, como na atualidade. Então são dias, sim, gloriosos, são dias espetaculares. Com toda a produção de saberes tão extraordinários que hoje temos, o Espiritismo vai além. É impressionante. Então o Espiritismo, com esse conhecimento robusto, profundo e transcendente, nos estimula a desenvolver a nossa natureza espiritual, tornarmos seres mais psíquicos do que físicos. E no Evangelho de Jesus, nós encontramos todo o aporte moral para este empreendimento. Porque o Espiritismo não faz nada além, no aspecto moral, não faz nada além do que reproduzir o Evangelho de Jesus e ampliar, destrinchar. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec fala do ensino espírita e diz que Jesus só deixou as suas lições pela oralidade.
Não escreveu nada. Os discípulos é que escreveram, os evangelistas que escreveram, outros escreveram, mas deixaram lacunas, porque não lhes era possível que fosse todo minuciado, todas as informações. Não é porque Jesus não fez todas as revelações. Ele mesmo disse: eu vos enviaria o Consolador, que vai reviver, relembrar e dizer tudo aquilo que eu não posso dizer agora, por causa da imaturidade espiritual e cultural e científica da época. Essas lacunas foram preenchidas por inúmeras interpretações. O Espiritismo vem para não deixar lacunas. Por isso, a doutrina constituída em obras escritas, codificadas, por temas, por códigos, para que todos os temas fossem contemplados. Todos os temas fossem contemplados. Já no Livro dos Espíritos, todos os temas já estão no Livro dos Espíritos. E as outras 4 obras básicas, elas desenvolvem aspectos desses temas amplos, gerais, para que não tivesse lacunas, para que não apresentassem possibilidades de interpretações pessoais equivocadas. E ainda assim tentam, mas tentam fugir da doutrina, porque quando se volta para a doutrina, não tem mais engano, não há mais equívocos. Então, nós vivemos esses dias fantásticos de saberes na Terra, com a presença da doutrina espírita. E nós nos encontramos no meio espírita, o que é impressionantemente ótimo e ao mesmo tempo grave. É ótimo porque é uma oportunidade abençoada. É grave porque é de muita responsabilidade. Bezerra de Menezes Espírito diz que nenhum de nós que se encontra aqui, nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós. Bezerra de Menezes. Todos, antes da reencarnação, de alguma forma, ficou organizado em certa época da existência. Uns desde o nascimento, outros em certo momento da existência, buscam a doutrina espírita, começam a integrar o movimento, não é por acaso. Então isso é uma grave oportunidade, é uma bênção, não é privilégio, não é uma exceção, é uma oportunidade oferecida pela misericórdia de Deus. Uma vez eu li Emmanuel dizendo assim: nós somos atendidos pela misericórdia de Deus em regime de acréscimo. E é verdade. Analisando a existência, falo para mim mesmo, é em regime de acréscimo. Sempre de acréscimo. Sempre de acréscimo. Então, é uma oportunidade extraordinária. Nós estamos aqui, como espíritas, sendo privilegiados, não estamos em regime de exceção. Então, nós temos uma grave responsabilidade. No mundo, ou na dimensão espiritual da vida, há inimigos reorganizados na forma de verdadeiros exércitos contra o movimento. O que significa dizer que, sem sermos inimigos, nós temos inimigos do progresso, inimigos do bem. E todo aquele que de alguma forma serve a Jesus, vai desafiá-los. Porque desses grupos, dessas organizações do mundo espiritual, Manuel Filomeno fala, além dos rabinos, tem os inquisidores, no período da Inquisição, da Idade Média, os inquisidores, aqueles inquisidores empedernidos, ou seja, aqueles que não se transformaram. Porque, naturalmente, que alguns inquisidores, depois que se deram conta, eles resolveram mudar de vida. Mas aqueles que permanecem ao longo desse tempo, ainda focados, ainda com a mente cristalizada, contra Jesus. Agora contra Jesus. Porque antes eles diziam que trabalhavam com Jesus, os inquisidores. Porque o que eram os inquisidores? Aqueles homens vinculados à igreja que perseguiam os hereges. Hereges, aqueles que praticavam heresia. Heresia, tudo que
que é contrário à verdade. O que era contrário à verdade é tudo aquilo que era contrário à igreja. Então, contrário à verdade, muitos foram levados à morte, muitos foram usurpados seu patrimônio, enriquecendo a igreja. E então, todas as vítimas, aquelas que não optaram pelo perdão, as que não optaram pelo perdão, as vítimas, elas se voltaram contra Jesus. Porque é em nome de Jesus que era feito. É em nome de Jesus que era feito. Então, vítimas da Inquisição se colocaram inimigos de Jesus. Os inquisidores, alguns daqueles inquisidores, os inquisidores que estavam em defesa de Jesus, porque nos veem como hereges atuais, nos perseguem. Então, para as vítimas da Inquisição, que se revoltam contra Jesus, porque por ele eles foram vítimas, agora se vingam do crucificado, combatendo os seus defensores, os seus servidores. E os inquisidores, aqueles que não se transformaram, continuam em nome de Jesus a perseguir os hereges, e nós somos os hereges contemporâneos. Então, temos esses grupos compondo os inimigos do movimento espírita que investem contra as casas espíritas, contra os espíritas, através das inspirações. Desde movimentos sutis a ações mais bem consistentes. Desde das inspirações até as obsessões bem caracterizadas. Inclusive, desdobrando-se a enfermidades psíquicas e físicas. Alguns transtornos na dinâmica em família, profissional, para que o indivíduo se desanime, se encontre desestimulado. E, especialmente, atacando o movimento espírita diretamente, a casa espírita diretamente, o grupo casa espírita, para que, então, desestabilizando, a casa deixe de cumprir seu papel, atendendo os propósitos da espiritualidade inferior. Então, nós precisamos estar muito atentos. Uma das questões que Manuel Filomeno de Miranda, esta obra, destaca, e a gente vivenciou já isso no movimento espírita, e de certa forma vivencia ainda, que é a proposta da renovação do espiritismo. A ideia de que Allan Kardec se encontra ultrapassado e que é preciso ser atualizado. E é interessante que quem vai atualizar são algumas personalidades. Nenhuma atualização através da ciência, como Allan Kardec o fez. Allan Kardec modificou a doutrina a partir da perspectiva científica. Não, é através das suas ideias e de técnicas sempre vinculadas à prática mediúnica. E sempre com propostas que vêm retirar do espiritismo algum aspecto. Então, para atualizar Allan Kardec. E atualizar Allan Kardec quer dizer descaracterizar a doutrina. Em uma determinada região do nosso estado, vamos fazer atividades espíritas, o companheiro perguntou: Jesus, você já ouviu falar no espiritismo laico? Eu disse: é mesmo? Não me surpreendeu, porque imagine até de onde viria. É mesmo? Na nossa casa tivemos uma reunião, fazendo a proposta do espiritismo laico. Quando se diz que o Brasil, na sua Constituição, quando o Brasil, na sua estrutura administrativa, ele é um país laico, faz sentido. Por quê? Para não adotar nenhuma religião. Porque algumas nações do planeta adotam o regime de governo com a representação religiosa. Para quê? Para poder controlar melhor. Controla e disciplina sob a vontade de Deus. Mas tendo os governantes interesseiros, materialistas, hipócritas, como gestores da vontade de Deus. Moisés fez isso. Moisés atribuiu a todas as leis do mosaísmo
todas as leis mosaicas, que eram leis para regular a vida civil de uma comunidade rebelde, egressa de gerações e gerações do cativeiro do Egito, então ele precisava de leis muito rígidas, muito rigorosas. E dizia, é a vontade de Deus. São as leis de Deus. Então, quando se matava, era por vontade de Deus. A lei de olho por olho, dente por dente, a lei de talião, que já desde o código de Hammurabi já existia, Moisés adota a lei de talião, olho por olho, dente por dente, porque essa é a vontade de Deus. Quando já no período de Jesus, a mulher, lembram que a mulher foi surpreendida em adultério e foi levada à praça pública para ser lapidada até a morte, porque estava na lei mosaica, porque essa era a vontade de Deus. Então Moisés era muito hábil, ele usou de estratégia, muito hábil para poder controlar o povo somente com a vontade de Deus. Porque depois que um homem libertou um povo inteiro do Egito, daquela forma, somente com vontade de Deus. Então, é sim a vontade de Deus para controlar, disciplinar o povo. Mas quantas nações, ainda hoje, utilizam a vontade de Deus para matar, destruir, usurpar, fazer de tudo em nome de Deus. Então, nós verificamos que há ainda essa inclinação infeliz. Então, nós estamos no movimento espírita e existem as influenciações e as obsessões, e que podem nos distanciar do nosso real objetivo. Então, espiritismo laico, quando refere-se ao país, está muito bem postado, muito bem consistido, muito bem sustentado. O Brasil, como nação, o seu regime de governo, na sua política, nas suas leis, é laico. É um país laico. Não tem uma religião definida que vai reger os destinos. Isso é muito importante. A sociedade que tem que reger os seus destinos. Agora, o espiritismo laico, um espiritismo sem o aspecto religioso, um espiritismo sem Deus, um espiritismo sem Jesus, é qualquer coisa menos espiritismo. É qualquer coisa menos espiritismo. Então querem transformar o espiritismo apenas sob o aspecto científico, filosófico, apenas o aspecto racional. E o aspecto religioso, moral, que é essa sintonia com o Evangelho de Jesus, para verticalizar a nossa evolução, que para não ficar somente na evolução horizontal, mas que verticalize, então nós abandonamos, porque isso é atualizar o espiritismo. Kardec está ultrapassado. Perceba o quanto é grave? Isso é grave demais. Numa das reuniões do Conselho Federativo Nacional, que participamos tempos atrás, nós nos damos conta que cada centro espírita no Brasil recebeu, à época, uma carta de uma organização fazendo proposta para se filiar a esta organização, cuja tônica era exatamente o espiritismo, seu aspecto religioso. Um palestrante, eu não assisti, mas os companheiros me contaram que na tribuna, falando que o aspecto religioso não tinha nada a ver com o espiritismo, o Evangelho, segundo o espiritismo, segurou na mão e jogou sobre a mesa e disse: mais de 2000 anos não deu resultado nenhum. Então, só vai dar resultado a inteligência dele. Então, isso se constitui uma organização das trevas, que encontra sintonia em algumas personalidades cheias de orgulho, cheias de vaidade, com um egoísmo superlativo. Então, eles se implicam desta missão de reestruturar, renovar o espiritismo, que na época de Kardec fazia sentido, mas agora não. Agora o espiritismo sem evangelho, o espiritismo sem um aspecto religioso, então deixa de ser doutrina espírita. Então, isso é um gravíssimo perigo, e que está posto
alguns companheiros preferiram se filiar a essa orientação. Mas a interferência da espiritualidade inferior vem para também aguçar nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, para que nos consideremos missionários onde estivermos e seguirmos a orientação egóica e não a do Evangelho. Há alguns anos atrás, fui desenvolver uma atividade doutrinária num estado, começando pela capital. O presidente da federativa nos recepcionou no aeroporto, fomos almoçar, porque daí nós seguiríamos para as atividades. E então, no almoço, ele me contou: Gerson, anota aí o nome de fulano de tal. Fulano de tal, um jovem universitário. E eu estou dizendo isso porque ele integrou nossa casa espírita, começou a frequentar o nosso grupo de estudos. E o Divaldo foi fazer conferência na região, e fomos assistir, o jovem estava lá, o Divaldo chamou pessoalmente e conversou com ele pessoalmente. Depois, numa outra oportunidade, a mesma coisa. Então, tive a liberdade de perguntar, porque ele era o jovem do nosso grupo, Divaldo, por que você conversou com ele pessoalmente? Os espíritas pediram para uma advertência, porque ele tem, em relação à reencarnação passada, comprometimentos com, eu não me recordo se era com o Evangelho ou com a própria doutrina, que nesta reencarnação ele poderia vir com uma expiação, mas tinha a oportunidade de reencarnar para trabalhar por Jesus no movimento espírita, como orador e também como médium. Ele teria assistência espiritual, como mentor espiritual, e deu o nome do espírito de tradição cristã, que seria uma de orientação como mentor espiritual dele nesta reencarnação. Então, Divaldo disse que orientou e alertou ao jovem para que ele se disciplinasse mentalmente, trabalhasse pela transformação moral, para poder cumprir com a sua tarefa. Ao mesmo tempo que resgatava o passado, trabalhava em favor da comunidade, divulgando a doutrina, trabalhava pela difusão da doutrina. Então seria uma reencarnação vitoriosa, cumprindo o bem. Então nós o conhecemos pessoalmente, desenvolvemos algumas atividades juntos, fundou uma instituição espírita na sua cidade e estava indo muito bem. Começou a fazer palestras no seu estado e indo para outros estados também e tal, quando de repente dá uma guinada, seguindo uma outra orientação de prática filosófica, prática mediúnica. E não ouvimos mais falar dele. Quando eu vou para esse estado, pergunto de fulano. Então me recordo daquela vez, daquele primeiro contato do companheiro nos alertando. Anota aí, porque ele vai ficar conhecido, uma questão de tempo. Quando então não temos mais notícia. Por quê? Porque ele preferiu dar a voz. Essa voz que todos trazemos, a voz do ego que fará propostas orgulhosas, propostas materialistas, propostas vaidosas, propostas equivocadas, iludidas, fantasiosas, atormentadas, porque o ego, quando ele não segue a orientação de um equilíbrio com o self, ele se perturba, ele se ilude, ele se equivoca e se permite aos desatinos que temos acompanhado no mundo. Então, são desvios de uma tarefa, de uma reencarnação promissora por causa das imperfeições. Porque se permitiu, se deixou entrar na frequência com a espiritualidade inferior, inimiga da doutrina. E, portanto, como estamos apresentando em serviço, então vão atuar sobre nós para nos desviar do roteiro. Nos desviando é um soldado a menos para que eles combatam, para que eles derrubam no campo de batalha. Porque, como diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra citada, ele diz: a guerra está declarada da parte deles, não é nossa. Mas da parte deles, da espiritualidade inferior, a guerra está declarada. Então, a atenção na atividade doutrinária, o que fizermos, desde as ações que se apresentam mais discretas
até aquelas que se tornam mais públicas, sempre nos colocarmos em reflexão meditativa, em meditação reflexiva a respeito de como estamos indo. Como estamos indo. Prestar atenção nos movimentos do ego. Verificar se estamos fazendo com que o ego tenha um contato direto com o self. Percebermos o quanto que está no nosso mundo íntimo, na forma de intenção, de satisfação, o que nos movimenta, o que nos mobiliza, o que nos faz estar aqui. Cada um de nós, o que nos faz estar aqui. Então, essas reflexões, para sempre nos monitorarmos, prestarmos muita atenção nas críticas, porque as críticas, elas são até mais interessantes que os elogios, porque as críticas, aqueles que o fazem, estejam certos ou não, a gente deve receber e analisar. Não nos afetar, mas analisar. Analisar, porque vai que ele tem razão. Vai que a pessoa tem razão. Se não tiver, muito bem. Mas vai que tem razão. Então, nós precisamos estar muito atentos. Porque nós podemos deixar nos arrastar por o nosso maior perigo, como Allan Kardec deixa muito bem claro no livro dos médiuns. O pior escolho da mediunidade. O pior escolho para o médium. Escolho são os perigos, as pedras de tropeço, são as ameaças. O pior escolho é a vaidade. A vaidade é um dos parentes do ego, é um dos subprodutos do ego. Então, a vaidade é muito perigosa. Uma vez recebi um telefonema de um grupo em Florianópolis que disse assim: já nós estamos te ligando para te convidar a participar do nosso grupo. É um grupo de estudos, é um grupo mediúnico, mas só com pessoas de nível superior. De nível superior. Então tem que ter um curso superior, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser muito inteligente, essas coisas assim. E então estamos convidando. Eu disse: então eu não sirvo para o grupo, porque eu sou de nível inferior. Sou de nível inferior. E eu disse: não, eu não sirvo para o grupo, eu não me adequo ao grupo. Então, veja o perigo. Veja o perigo. Hoje o nível superior, está certo. Vai ficar no nível mais elevado. O nível elevado de um grupo mediúnico, de um grupo de estudos, de um grupo espírita, não é pelo nível acadêmico, o nível escolar. O nível elevado se faz pelo nível moral. Isso que é importante. Quanto nos demos conta disso? Vamos estudar, vamos aprender, vamos qualificar, sem dúvida nenhuma. Mas o que eleva o nível de uma casa espírita é o nível moral. Quando estamos nos referindo ao nível acadêmico para contratar professores para uma faculdade, óbvio que a gente precisa ver os títulos, precisa ver história, precisa ver... Precisamos. Mas na casa espírita é exatamente o nível moral. O quanto que estamos implicados, não é de perfeitos, são de homens e mulheres e jovens que estão implicados em transformação moral. Isso que é importante. Em grupo de estudo já tive a oportunidade de ter semi-analfabetos. Semi-analfabetos que tinham constrangimento em ler. Então a gente poupava, quando era o caso de leitura, para não constranger. Mas participava ativamente. Ativamente. Tínhamos desde estudantes de medicina, de odontólogos, de advogados, de diaristas, e daí? E todos aceitando a todos. Ninguém constrangido com os outros, nem outros sentindo superiores a outros mais. Por quê? Porque o que importa não é o nosso nível acadêmico, o grau de instrução, o título que trazemos, o título humano, mas é a nossa disposição em entender, aprender e vibrar. Uma vez uma senhora, em Criciúma, fizemos a palestra, e ela assim: eu queria tanto estudar espiritismo, ler. E por que a senhora não lê? É que eu não sei ler. E disse: olha, a pessoa entrar num curso para aprender, um curso para alfabetização, que tem. E aí tem algumas ONGs, tem o próprio poder público que oferece. Eu já estou muito velha para isso, eu não tenho mais disposição. Mas nada impede que a senhora integre um grupo de estudos. Mas eles começam a falar coisa difícil e ler aqueles livros difíceis. A senhora, para lá, traduza para mim. Traduza, porque eles são obrigados a traduzir para a senhora. Se são frases, são palavras mais difíceis, explica isso. Eu ainda não entendi. Isso que você leu quer dizer o quê? Sem nenhum tipo de constrangimento.
porque esse é o nosso dever moral. Está lá no Livro dos Espíritos, item 886, 888, quando fala de caridade. Dizem os Espíritos que os mais fortes têm o dever de socorrer os mais fracos. O mais forte fisicamente, o mais forte de saúde, o mais forte culturalmente, o mais forte espiritualmente, o mais forte psicologicamente. Todo aquele que é mais forte tem o dever de socorrer quem é mais fraco. Aquele que sabe ler, aquele que sabe ler pouco ou sabe ler nada, esse deve ser ir em socorro dele. E no nosso meio é o da fraternidade, da caridade. Então a senhora deve ir. Não se negue, não se furte. E já vira para o coordenador. Eu sou analfabeta. Sem constrangimento. Sou analfabeta. E vocês me ajudarão? Ninguém vai se olvidar, se afastar, se distanciar, se negar a ajudar. Então o Espiritismo tem o conhecimento ao alcance de todos. Por isso os grupos de estudos, porque facilitam, favorecem o estudo, o entendimento, a troca de experiências. O Espiritismo é extraordinário para nos estimular o progresso. E nós temos todo o instrumento, o aporte espírita, para trabalharmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para diluir todas essas nossas inclinações negativas para o trabalho, o empreendimento consciente no desenvolvimento de outros valores, o da simplicidade, o da humildade. Por mais difícil que possa parecer, esse esforço, por começar a se colocar na sociedade na horizontal e não na vertical. Eu sou na multidão. Eu sou mais um na multidão, mas sou único. Porque eu sou mais um na multidão, dá a impressão que eu não tenho valor nenhum. Eu sou mais um na multidão, mas sou único. Isso me sustenta a autoestima. Eu sou único. Cada um de nós é único. É único. Por essa razão, só por essa razão, Deus tem um compromisso conosco. O compromisso de nos atender conforme as nossas necessidades. E Ele nos atende através das suas leis, da sua justiça e da sua misericórdia. Nos atende individual e coletivamente. Mas no conjunto social, diante de Deus, eu sou igual, tratado por Deus da mesma forma. E como eu estou no ambiente social, eu preciso desenvolver o frater. Do latim, frater quer dizer somos irmãos. Por isso a palavra fraternidade. Somos todos irmãos. Por isso Jesus disse Deus Pai. Hoje ele diria Deus Mãe. Na época, se ele dissesse Deus Pai, todo mundo já crucificaria. Mas hoje poderia dizer Deus Mãe. Por quê? Ele não utilizou Deus Pai porque era o homem que tinha importância. A mulher não tinha, como até hoje, naquela cultura. Não tem importância nenhuma. O homem sim que tem importância. Então, Deus Pai. Deus Pai, Deus Mãe, porque Deus não tem gênero. Não é homem, não é mulher. Deus. Ele estabeleceu Deus Pai para que tenhamos a identidade, a identificação da paternidade divina. E que possamos, na horizontal, nos reconhecermos como irmãos. Somos irmãos. Por aí, pelo exercício da reflexão, nós desenvolvemos a simplicidade e a humildade. Porque, neste conjunto da vida em sociedade, o importante é que nos tornemos homens e mulheres melhores, do ponto de vista moral e ético. Não é importante fama, poder, glória humana, poder econômico, poder político, seja qual for o tipo de poder. Isso não é importante. O importante é o quanto que estamos implicados em desenvolvimento moral. Esta humildade, que é uma conquista que devemos empreender conscientemente, nos posiciona diante da vida e de Deus, porque o Espiritismo jamais, para nós espíritas, estará destituído do aspecto religioso. É por ausência desta vivência religiosa do Espiritismo, não no sentido tradicional, não no sentido teologal, dogmático do termo, religioso no sentido moral, psicológico da vivência, de viver o Evangelho de Jesus, nos aproximando de Jesus,
como fala o Espírito Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, conviver com Jesus, conviver psiquicamente, entregar-se a Deus, entrega-te a Deus, diz Joana de Ângeles, entregar-se a Deus, conviver com Jesus, e nos harmonizamos em comportamento. Então, os espíritos inferiores influenciam. Um outro aspecto, além desse aspecto de querer atualizar o espiritismo, de querer retirar o aspecto religioso da doutrina, as técnicas mediúnicas novas. Uma vez, conversando com Raul Teixeira, ele nos conta que esteve numa instituição espírita, participou da atividade mediúnica, a convite, e então os médiuns sentados em torno da mesa e os armários com cortinas. Sob a determinação do dirigente, um dos participantes puxou, recolheu a cortina e nas prateleiras estavam vidros desse tipo de conserva. E por cada vidro uma etiqueta com um nome que identificava, não sei se era obsediado ou um nome de espírito, mas uma identificação. E então o dirigente dizia que o médium Y receberá o espírito do vidro X. E quando a pessoa movimentava a tampa, fazia assim o médium, o espírito entrava. Porque a técnica é essa do médium, o espírito entra. E ele entra pelo nariz. Então, vejam as técnicas. Outras técnicas propõem coisas absurdas, mas sempre a proposta de uma técnica nova, que Allan Kardec não teve tempo ou capacidade de desenvolver. Porque Allan Kardec, no livro dos médiuns, está absolutamente desatualizado. Foi útil no seu tempo, numa certa época. A partir de agora são outras técnicas. Inspirados por quem essas técnicas? Por espíritos hábeis para nos fazer acreditar pela vaidade que isso faz sentido. E por espíritos zombeteiros, porque eles riem muito às nossas custas. Aqueles que aderem a essas práticas riem muito, que é uma grande diversão. Como se divertiam e se divertem quando são praticados os exorcismos. Eles se divertem, os espíritos, principalmente na época que se praticava muito os exorcismos, se divertiam os espíritos zombeteiros, porque, como técnica, não tinha qualquer deficiência, qualquer eficácia junto dos espíritos. Então, os espíritos inferiores influenciam, por quê? Porque nos retiram alguns médios promissores de atividades importantes e nobres, conforme está lá no Evangelho, no livro dos médiuns, e que não se encontra de modo algum ultrapassado. Pelo contrário, ainda está, de certa forma, mal entendido, mal vivenciado, mal praticado. Então, quantos desvios, quanto distanciamento da codificação, quanto distanciamento da doutrina espírita, por influenciação, valendo-se do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa arrogância, do sentimento de missionários, estão atualizando o espiritismo. Então, o aspecto religioso é coisa do passado, pensam alguns, quando na verdade é ainda o aspecto não vivenciado na sua profundidade. Não vivenciado na sua profundidade, com algumas exceções. Então, é necessário empreender esse esforço de entender e compreender que há influenciações, sim. Com que movimento estamos nos filiando? Com que propósito? Busquemos a codificação. Lá não há equívoco. Há absurdos, irmãos, no movimento. Há absurdos ainda que nos chegam. Uma senhora foi conversar conosco porque ela participava de uma determinada instituição, num grupo mediúnico da instituição. O dirigente era um homem e todos os membros do grupo mediúnico, mulheres. Todas mulheres. A partir de certa altura, o mentor espiritual do grupo, o mentor, através do dirigente, disse que era necessário realizar o processo terapêutico individual com cada membro do grupo. Ou seja, todas as mulheres. Um tratamento espiritual com cada membro do grupo. Individual.
O mentor dizendo, e ela me disse, sabe onde o tratamento? Eu disse, onde? No motel. Eu não quero chocar, mas foi essa a realidade. Isso que ela nos apresentou. Ela me disse, irmão, há alguma coisa errada? E eu lhe pergunto, o que a senhora acha? Ela disse, e como é que está a terapia? O pessoal está aderindo? Só eu e uma outra amiga que não. O que nós fazemos? A senhora reúne o grupo, demita o mentor, por justa causa, afasta o dirigente e pare com as reuniões ditas mediúnicas. Pare com as reuniões e voltem para o Evangelho, a oração e ao estudo da doutrina. Não é hora de intercâmbio mediúnico. Porque o que aconteceu ali foi um processo de obsessão coletiva. Começou pelo dirigente e foi conquistando uma a uma a obsessão coletiva. Até que o grupo estaria totalmente envolvido. Graças à lucidez dela, havia uma chance. A chance de resgatar o grupo. Não parece uma história muito bem urudida, somente para contar? Uma mentira bem provocante? Mas isso aconteceu. Então nós verificamos até onde pode chegar. Manuel Filomeno Miranda, na obra, ele relata o caso de uma instituição espírita muito reconhecida, muito destacada na comunidade, importante na comunidade, e que a espiritualidade encarava como sério o problema que estava vivenciando, e por isso investiram no sentido de trabalhar em terapêutica desobsessiva, porque o dirigente da instituição, muito importante, que era muito destacado no grupo, ele era reconhecido, era importante para o grupo, representava muito para o grupo. Ele, casado, se envolveu com uma jovem, emocionalmente, afetivamente, sexualmente. E a jovem engravidou. Já estavam pensando no aborto. Isso, na reunião mediúnica no mundo espiritual que fizeram, o espírito obsessor disse, pois agora nós conseguimos fazer isso. Pois agora nós vamos inspirar para o aborto. E já tinha pululado, já tinha sido divulgado na própria comunidade espírita essa notícia. Então, imaginem o escândalo que foi, ameaçando toda a história de dignidade da instituição, do grupo. Então, todo o movimento de espiritualidade foi para o trato desobsessivo, para que minimizasse a situação e pudesse reorganizar tudo. Tudo porque a espiritualidade inferior se valeu do comportamento inferior do dirigente, que ainda traz, e é uma atenção, uma advertência para todos nós, com as exceções compreensíveis, mas todos nós trazemos as nossas deficiências, que da mitologia tem o calcanhar de Aquiles, todos nós temos o calcanhar de Aquiles, nosso ponto mais frágil, nossa vulnerabilidade moral mais acendrada, porque é através dessa vulnerabilidade, essa fragilidade moral que temos, que a espiritualidade investirá no processo obsessivo. É por ali. Se é pelo apego à matéria, é o apego à matéria. Se é pela preguiça, é a preguiça. Se é pelo pessimismo, é o pessimismo. Se é para a arrogância, é a arrogância. Se é pelo sexo, será o sexo. Será no materialismo, o materialismo. Será no mau humor, no humor. E assim vai. Entende? Então, ele apresentava fragilidade nesse aspecto. Encontraram uma situação favorável. A jovem vigilante era a parte menos responsável, embora ela tivesse responsabilidade, porque sabia que ele era casado. Mas nesse contexto, ele tinha uma responsabilidade maior, porque ele era o dirigente. Ele fazia a proposta, apresentava a proposta espírita para os demais. E agora, depois de acontecido o desastre moral, não a gravidez que tem um desastre, mas o desastre moral, pensava-se num desastre maior que era o abortamento. Esse impacto que já estava causando e que desencadearia um impacto ainda mais superlativo, levado a efeito esse plano da espiritualidade inferior, seria comprometer toda a história de uma instituição. Até quando
aquela comunidade espírita se soergueria? Em que situações? Quais seriam as consequências? Quais seriam as consequências? Então, prestemos muita atenção nas nossas inclinações. O verdadeiro espírita é aquele que doma as suas más inclinações para o Evangelho, segundo o Espiritismo. Reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. Como sabemos quais são as nossas más inclinações? Pelo autoconhecimento e pela transformação moral. Quando estamos nesse processo de transformação moral. Por estarmos na casa espírita, não soluciona tudo. Não estamos indefensos, livres. Não estamos blindados. Nós, inclusive, se não fossem as influências espirituais inferiores, nós temos a nossa própria inclinação negativa. Só isso já é um grande perigo. Imagine ser inspirado por uma mente inferior para estimular o que trazemos de inferior em nós. Porque os espíritos inferiores não inventam nada de inferior em nós. Não inventam nada de inferior em nós. Exploram o que ainda temos. Isso é muito importante. Exploram o que ainda temos. Como não inventam nada de bom em nós, exploram o que já temos, ou que estamos dispostos a desenvolver. Porque nós somos naturalmente bons quando nos deixamos conduzir pelo que é natural, pela vontade, pela disposição. Eles estimulam ainda mais. Quando já trazemos alguma qualidade, então eles estimulam ainda mais. Mas tudo que é comportamento inferior, não há espírito que invente. Apenas estimulam o que ainda trazemos. Porque ainda somos imperfeitos. Enquanto imperfeitos, que lembra Emmanuel, somos delinquentes em potencial. Intervalo, conforme a programação, e retornamos em quantos minutos? 4h30, 4h35. Às 16h30, pontualmente, porque o espírito é pontual.